falando sobre o Trissal, que aceitou o convite, que é Priscila, Regiane e Marcel. Então, vamos cumprimentar e eu gostaria que vocês se apresentassem, falassem um pouco de vocês, como é que tudo isso começou. Eu tenho muitas perguntas para vocês, mas eu queria, então, começar com vocês. Boa noite, Trissal, Amor ao Cupo. Boa noite, professor. Boa noite. Então, Nós somos o Trisal, né? Vamos falar os nomes para os seguidores do senhor que nos conhecem? Isso. Então, eu sou a Priscila, né? Tenho 38 anos e nós moramos aqui em Bragança Paulista, interior de São Paulo. Só para continuar, para não interromper o raciocínio, o Trissal estava se apresentando, né? E falando de onde porque a ideia é dar realidade, colocar um pouco de prática nessas coisas que nós temos teorizado e escrito, né? Então, quem começou a Priscila? Isso, Eu sou Regiane, eu sou assistente social, conheci a Pri no trabalho, eu tenho 33 anos. Tá. E você? Sou Marcelo. Desculpa. Não, eu queria que você dissesse se algum de vocês tem formação jurídica, né? Quem tem formação jurídica, eu já sei. E aí agora, no final do ano, eu me formo em Direito. Estou terminando meu TCC semestre, que eu vou apresentar semana que vem. E aí, no final do ano, se Deus quiser, eu serei advogada também. Sim, colega nossa, em breve, né? Tá. Marcel. Deus quiser. Eu sou Marcel, tenho 38 anos, sou gestor financeiro. Tá. Acho que é isso. Ok. Bom, e como é que vocês se conheceram? Vamos começar por essa parte prática, depois a gente vai na teoria. Vamos começar da prática, depois a gente vai na teoria do INA. Quando e como vocês se conheceram? Como é que isso tudo começou? Foi no começo, eu imagino que as pessoas devem olhar para vocês de rabo de olho, né? Quem que é essas pessoas? Quem são essas pessoas aqui, né? Mas eu já adianto bom, vamos lá, depois eu dou minha opinião. Vamos lá. A Priscila, ela trabalhava numa instituição... primeiro nós, né? Você se conheceu. Eu e a Priscila. Isso, Marcel, deixa as mulheres falar. A gente se conheceu no trabalho, né? Há mais de 20 anos atrás. Tinha 2 filhas já, né? Nos casamos, a Priscila foi a minha única namorada, eu fui o único namorado da Priscila. Nos casamos, né? E tivemos 2 filhas. Um casamento muito bom, um casamento maravilhoso, né? E dado o momento da nossa vida, né? Nos pegamos aí, resumindo, né? Depois as meninas entram no detalhe, mas nos pegamos apaixonados pela Regiane, né? E tivemos a sorte também dela estar apaixonada por nós, né? Mas eu acho que esse termo é correto de dizer que a gente foi pego mesmo pelo amor. Não foi uma coisa que nós procuramos, né? Eu e a Priscila, a gente até falou de alguma coisa nesse sentido, de uma terceira pessoa, mas não para relação, né? Para uma coisa de brincadeira, de aventura. Mas com a Rê, começou até com uma brincadeira, mas virou uma coisa muito séria e se transformou nessa família aí que a gente ama muito, né? Legal. Eu trabalhava numa empresa, Rodrigo, e a Rê veio trabalhar comigo. E a gente ficou muito amigas. E essa amizade, para mim, se transformou em uma paixão. E eu consegui identificar isso depois de um tempo, né? E aí, quando eu e o Marcel já tínhamos falado em homenagem. E aí, cheguei até a comentar com a Rê que estávamos querendo fazer isso e tal. E as primeiras vezes que a gente saiu, foi mesmo uma brincadeira. Apesar de eu já estar apaixonada por ela, né? E na minha cabeça até então, e acredito que na deles também, eu nem sabia que dava para amar mais do que uma pessoa, que era possível, né, ter um poliamor, né? E a gente depois da vivência, né, depois do que aconteceu com a gente, é que nós fomos estudar e vimos que era possível a amar mais do que uma pessoa, viver com mais de uma pessoa. E aí que também a gente foi ver que era possível, mas não tinha amparo legal. Pois é, e o mais interessante disso é que, por não ter amparo legal, além de não ter amparo legal, e é sobre isso que nós vamos falar, e é sobre isso o livro
né, o livro da Duína, vocês devem ter encontrado muito preconceito, né? As famílias, mas vocês estão doidos? Como é que foi isso, esse começo, assim, né? Porque é preciso muita coragem para poder viver isso, né, gente? Como é que Quando foi? quando a gente viu que realmente a gente se gostava a ponto de não conseguir se afastar, A gente tentou, a gente não queria. Acho que ninguém acorda um dia e fala, nossa, eu vou apaixonar por um casal, nossa, eu vou viver uma coisa fora do viveu um padrão. preconceito, né? Ninguém acho que O primeiro decide. preconceito foi nosso até, né? É. Por não conhecer, por achar que era errado, por Foi achar muito difícil, Foi muito, bem muito, difícil. muito. que a gente tentava não ficar junto mais, mas não conseguia. E assim, cada vez que a gente tentava separar, as nossas crianças juntavam a gente mais ainda. As meninas me chamavam para sair, chorava quando eu não ia. Então a gente fala que a gente se tornou uma família antes de acontecer o relacionamento. Então, quando a gente viu que estava apaixonado, que a gente não conseguia se ver longe um do outro, então a gente decidiu que nós iríamos morar juntos. Quando chegou nesse passo, então nós vamos ter que contar para as pessoas, porque como que nós vamos falar? Na cidade o moramos pessoal juntos. já sabia, né? Já Já vamos tinha, morar. já havia. Era uma cidade muito pequena, a gente teve que sair de lá porque não tinha condições. E aí eu fui contar para minha família, foi a primeira família que a gente foi contar. E a minha família, por várias questões, né? Alguns atribuem a religiosidade, mas eu acredito que não seja só isso, porque a família do Mar também tem isso. E tem a parte do preconceito mesmo enraizado, né? Aquela coisa já de gerações. E para eles foi muito difícil, né? Entender, foi muito difícil compreender, né? E foi muito difícil para a gente também. A gente tinha sentimento, imagina para quem não tem, né? Quem está de fora, né? E aí, para eles não aceitaram mesmo, e a gente sofre esse preconceito deles até hoje, né? Eles não aceitam, eles cortaram relações comigo e com o Marcel, e muito mais do que com a Regiane. Já com o Marcel não foi tão difícil. A família dele entendeu bem. E para o homem, porque aí o machismo, né, o machismo estrutural, ele ajuda nisso aí, né? O Marcel está numa posição privilegiada, né? Assim, por causa Inclusive, para deixar bem claro, né? A gente fala isso, eu e a Pri nos apaixonamos primeiro. Depois que eu fui me apaixonar pelo Mar, e o Mar foi me conhecer. Mas a princípio eram nós duas. Todo mundo chegava, nossa, o seu marido tá com outra, o seu marido já estava distraindo. É aquela coisa sempre centralizada no homem. E era o contrário. E o pessoal fala, vai largar. Nossa, cuidado, ela vai entrar no seu relacionamento e vai fazer ele largar você. E assim, se fosse no começo que a gente se apaixonou, era capaz de a gente ter largado uma, sabe? E é uma coisa tão machista, que é o homem, sabe, o centro de tudo. E não é assim que funciona aqui. E eu tô o Mar, vendo inclusive, aqui... ele foi o último a contar. O Marcel ele foi o último a contar porque ele tinha exatamente medo desse tipo de reação. Das pessoas não conseguiam olhar que ele amava duas mulheres e que não que ele era um aproveitador de duas mulheres. Legal isso. Gente, nós queremos... Eu gostaria de ficar conversando aqui. Essa conversa, a nossa live vai ter um tempo muito curto. Talvez a gente tenha que repetir isso. Mas agora, nós estamos falando da prática. Agora eu quero falar um pouco de teoria. Eu quero chamar a Duína para dizer assim, Duína, o que te levou, né, a escrever esse livro? Porque essa live é um pouco o lançamento desse livro, né, que é Poliamor, reconhecimento jurídico como multiconjugalidade e estrutura familiar. Porque quando nós falamos de trisal, pode ser um namoro, mas nós estamos falando de família. E o Estado tem que dar proteção a isso. E o nosso desafio é exatamente isso. Assim. E os direitos? E a proteção jurídica que tem que se dar? Já vi perguntas aí, depois a gente vai tentar responder, não agora, sobre assim, como é que é o registro do bebê? O bebê é filho de 3, como é que é isso? Mas então, vamos passar a palavra, deixa eu ouvir um pouco aqui a Duína. Claro que vocês estão aí às voltas com o bebê, de vez em quando um vai sair, como eu vi. Né? Mas isso, daqui a pouco ela volta. Tá, ok, daqui a pouco volta. Tá ouvindo, viu, Duína? Estão ouvindo. Um papo informal mesmo aqui. Mas, Duína, então, eu estou muito curioso. Eu fiz o prefácio, tive a honra de fazer o prefácio do seu livro, adorei. Mas o que te levou a fazer isso? Você também deve, até você deve ter encontrado preconceito de escolher esse tema, né? Mas fala pra gente, como é que foi, Duína? E se apresente, de onde você é, né? Então, boa noite, Rodrigo. Boa noite, Priscila, Regiane, Marcel e todos que estão nos assistindo. Eu queria agradecer, né, o convite de Rodrigo, agradecer a participação desse trisal que está aí já movimentando o debate sobre poliamor no Brasil. E
me apresentar, né? Eu sou Duína Porto, eu sou professora da Universidade Federal da Paraíba, sou pesquisadora também. Advoguei durante muitos anos, advoguei na área do direito de família e sempre me incomodavam questões que a gente não conseguia resolver na justiça, não era o próprio amor, propriamente falando, mas eram questões que fugiam daquela normatividade, né? E como resolver isso? Por exemplo, situações sobre união estável, uniões estáveis paralelas, né? E quando eu decidi pesquisar o tema, eu me lembro que algumas situações que me levaram, né, a aprofundar isso foram, por exemplo, o reconhecimento da união homoafetiva, né, em 2011 ali. Isso já mudou a concepção que a gente tinha sobre família, sobre padrão de família assim, apenas de família que se tivesse dentro, né, daquela moldura legal, homem e mulher. Então, quando houve essa mudança no Brasil, então temos aí um terreno para ir um pouquinho além. Então, eu comecei a fazer a pesquisa isso em 2013. Não havia, na área do direito, não havia quase nenhum material. Havia material sobre poliamor na antropologia, na psicologia, mas na seara jurídica o material era muito escasso. Então, na verdade, o que me levou a refletir foi a forma como o Estado ele interfere nas nossas vidas privadas, né? Muitas vezes deixando de fora situações que de fato existem, mas por questões morais, né? E religiosas que ainda predominam. E, então, essa curiosidade me levou a investigar esse tema. E da tese, em 2013 eu comecei a pesquisar, fiz o doutorado no programa de pós-graduação da Universidade Federal da Paraíba, em Direito, mas também saí do país para pesquisar esse tema fora, né? E aí tive contato com muitos grupos de pesquisa e muitas pessoas ativistas, inclusive, de não monogamias. E isso abriu muitos horizontes. Na verdade, o direito ele acabava um pouco sendo insuficiente para lidar com esse tema. Então, o meu livro ele tem muito um diálogo com a sociologia, com a própria filosofia, né? Com a psicologia também, porque o direito acaba sendo insuficiente se a gente for pensar apenas na norma que a gente tem hoje em dia para poder regular situações que de fato existem, como a situação de vocês que estão aí publicizando. E eu achei muito interessante quando eu descobri, né, vocês publicizando essa situação, que eu disse, poxa, vocês... eu escrevi sobre vocês antes de vocês publicizarem isso, né? Eu escrevi a teoria sobre vocês, porque o meu livro, ele não trata... Pois porque a gente fala tudo isso, né, Duína, só interrompendo para acrescentar e reforçar, a gente fala todas essas questões para quê e para quem? Uma teoria é completamente sem sentido se não tiver resultados práticos, né? Se não tiver essas pessoas, por exemplo, tem aí essa família linda, né? E ela não tem a proteção do Estado. Isso, olha que absurdo, né? Assim, essa é a luta pelo direito, né? De sair. Mas desculpa, fecha parênteses, pode continuar, te interromper o raciocínio. Imagina. Então, o que acontece? Essa história do poliamor, ela começou a vir à tona no Brasil, assim, as pessoas começaram a abrir os olhos porque começou a ver o registro de uniões poliafetivas nos cartórios. Então, isso, por um lado, começou a incomodar também, né, determinados setores da sociedade. Então, isso veio à tona de uma maneira muito mais evidente a partir desses registros. E aí, a gente começa a repensar e a refletir sobre essa pluralidade familiar que existe, né? E assim, por que o direito não vai proteger? Por que o direito não vai tutelar? Por que o direito vai fechar os olhos para essas situações que de fato existem? Elas não vão deixar de existir. Então, quando houve esse registro, né? Foram vários registros, mas que depois passaram a ser proibidos, a gente já sabia que isso não ia acabar com situações de famílias poliafetivas. E vocês estão aí para mostrar, né, esse exemplo. Vocês estão aí para mostrar que é possível, sim, construir uma família diferente dos moldes monogâmicos. Então, assim, eu penso que a gente não está aqui para ir defender um lado ou outro. Não é que a monogamia é melhor do que a poligamia. Não é isso.
o livro e a minha tese, eu defendo assim, eu defendo o direito A liberdade de das pessoas. De formar suas famílias. Cabe ao direito tutelar essas situações. Né? E não simplesmente renegar, fechar os olhos, porque haverá consequências jurídicas. Vocês formam uma família, vocês vivem como uma família, isso traz consequências jurídicas. Como é que a gente vai fechar os olhos para isso? E o fato de não ter lei no sentido, né, porque o direito é muito mais que a lei, o fato de não ter uma regra jurídica dizendo que é assim, assado, não quer dizer que não tenha direitos, né? E vocês têm direitos, né? Agora, o direito como ciência, se é que é ciência, ele é muito atravessado por esse conteúdo moral, moralista, religioso, né? Que é dentro do padrão desses paradigmas, e é isso. E são livros, né, como esse da Duína e outros que já tem também, mas esse livro eu gostei especialmente, o relato verdadeiro, né, honesto, assim, sincero e corajoso, especialmente, como o de vocês, que vai possibilitando, vai autorizando que as pessoas possam vivenciar o seu desejo, né? Então, eu não posso deixar de dar os parabéns a vocês de ter coragem de bancar, né? Bancar o desejo. Isso né? Alguém que não banca o desejo não será feliz, né? Mas, Duína, o livro da Duína tem, que aliás, gente, se alguém quiser comprar é pela editora Juruá, né? Claro, tem que fazer aqui o marketing do livro. E a editora, quem for comprar, tem um desconto de 20% para quem está assistindo essa live, né? E quem comprar vai receber também a versão em e-book, né? Basta entrar no site lá da Juruá e tal. Bom, mas só voltando ao livro, a Duína, ela traz eu falo isso no prefácio, mas aqui é importante, né? Também falar aqui. A Duína traz novas expressões, é a lei nova. Eu acho que quando ela diz que ela chama a união poliafetiva, quando ela coloca numa categoria das multiconjugalidades, ela vai ajudando a desestigmatizar, ela vai ajudando a acabar com o preconceito, né? Porque, não sei se você se lembra, quando a gente ainda falava, algumas pessoas ainda falam concubinato, né? É uma palavra feia, pejorativa. A gente mudou para união simultânea. E agora, quando é poliafetivo, ainda não está estigmatizado, mas a Duína vai além quando ela usa essa expressão multiconjugalidade consensual, que é o caso aí, né, da Priscila, Regiane e o Marcel. Isso quando a gente vai recolocando as palavras, a gente vai ressignificando, né, e vai dando seus devidos lugares, né, vai ressignificando isso, né. Mas eu quero só fazer uma pergunta para um dos três, qualquer um que responder, ficarei satisfeito. Assim, como é que são os vizinhos de vocês? Porque eu fiz uma chamada hoje, assim, como é que você se sentiria, né, se o seu vizinho fosse de frente, fosse um trisal? Isso te incomoda? Isso te incomoda por quê? Então, fala, como é que é, assim, a vizinhança reclama, acha ruim, fica incomodado com isso? Como é que é? Conta um pouco dessa experiência. Olha, eu acredito, a gente mora no edifício, né? E vizinhos mesmo do hall aqui são 3, né? A gente mais 3. E aí o que acontece? Só uma vizinha sabe e não manifestou nenhum tipo de preconceito. Não é todo mundo que sabe, porque a gente também não sai gritando para o mundo inteiro que a gente vive uma relação a 3. Apesar que tá no Instagram, né? Vocês têm um Instagram super bacana, super legal. Eu acho que isso é um jeito, vocês vão se legitimando e se autorizando na medida que vão publicizando, ou seja, não tem nada a esconder, né? Assim, o amor não precisa ser escondido, né? Isso é muito legal, né? E é isso que você fala, né, Duína? Aliás, tem algumas pessoas perguntando, que não deu para pegar, o nome do livro é Poliamor, Reconhecimento Jurídico da Multiconjugalidade Consensual, é da editora Juruá, tá? E aí, quem comprar vai ter um desconto, mas eu não posso deixar também de fazer um comentário da Eliana Justo, que é do IBDFAN, lá de Caxias do Sul, né, Eliana? Que falou assim, olha, engraçado, isso não pode, mas guerra pode, né? As pessoas acham normal uma guerra matar milhares de pessoas. Isso as pessoas acham normal, né? A gente escutou isso, né? Que seria melhor se fosse uma traição do que a relação dessa forma. É uma coisa meio... né? E a ideia do nosso Instagram
é justamente porque lá no começo, quando a gente teve essas dúvidas, esse autopreconceito, que a gente se sentiu perdido e a gente achou outros trisais no Instagram, o que a gente fez? A gente acionou eles. Então eu conversei com o cara lá e perguntei como que era para ele, né? Se ele também tinha a insegurança de achar que as duas se davam melhor, como é que era para ele entender que ele amava mais uma pessoa. Isso ajudou nós três no início. Daí a Rê falou, vamos fazer um também para a gente, que quem sabe a gente pode ajudar. E olha, se a Priscila for enumerar aqui quantas pessoas já conseguimos ajudar, quantas pessoas são gratas por aquilo que a gente consegue mostrar, que é realmente ressignificar o que é um trisal, né? Tirar só o rótulo de ser um homenagem, e mostrar que nós somos uma família, não somos uma família convencional, mas somos uma família normal, né? A gente só não é convencional, igual a maioria das pessoas, mas somos normais. Levamos as crianças na escola, pagamos as nossas contas, temos os nossos atritos, tudo igualzinho, né? A única diferença é que a gente se permitiu. Pois é, e o que a sexualidade, né, a intimidade de vocês interfere na conduta ética do sujeito, né? É isso que o direito tem que entender, né? Porque nós temos que nos libertar disso. Agora, vocês prestam um serviço, eu acho que vocês prestam um serviço. Primeiro, eu acho que quem consegue viver isso, não sei se você pensa isso, Duína, mas não sei se vocês vão ficar chocados com o que eu vou falar agora, mas eu acho que quem consegue viver como vocês vivem são seres superiores, superior no sentido de que estão acima dessa mesquinhez, não sei se posso chamar assim, do ciúme, dessa coisa, né? Eu gostaria de fazer uma pergunta para o professor. O senhor falou que quem está na live vai ter o desconto do livro, do poliamor da nossa querida professora. Mas tem algum cupom de desconto que eles têm que aplicar por estar na live? Fala aí, Priscila. Me fizeram essa pergunta. Duína, fala, como é que é o desconto? Eu tenho que pegar isso, eu já passo para vocês. Tá, daqui a pouco então a gente passa. Eu passo. Legal. Não, daqui a pouco e a segunda coisa que eu queria falar, muito importante também, são dois movimentos que são necessários, né? Esse que vocês, professores, mestres da área do direito, estão fazendo, né? Porque assim como o professor Rodrigo, né, e a professora, também nós fizemos uma live com a doutora Samanta também, foi importantíssimo, sempre mobilizando, né, a parte que é diferente, mas que existe, né, e não tem legitimação. Nós também, no meio do poliamor, nós temos, somos em 4, eu, o Leandro, a Thaís e a Iris, a gente está formando uma associação para ajudar a gente a defender as nossas famílias. Sim, o Leandro é do Rio de Janeiro, né? Leandro. Isso, Leandro do Rio de Janeiro. Sim, conheço o Leandro, e o Leandro eu conheci num programa que foi do Amor e Sexo, onde ele participou, não sei se vocês viram, foi um programa muito importante, né? E ele me falou dessa associação, e me falou, inclusive, de como dos combates, né, que religiosos, que entidades religiosas fazem, que é uma coisa... Por isso nós precisamos fazer lives, assumir isso e bancar essa coisa. Se for pensar que toda a trajetória, né, toda a trajetória jurídica, de evolução, de inclusão social das famílias homoafetivas, das famílias simultâneas, etc., ela teve um processo histórico, um percurso histórico. Acho que vocês estão nesse percurso histórico. Então, quando a gente vê isso historicamente, né, isso é bom. Olha, tem luz no fim do túnel. Acho que isso em breve, né, se essa live fosse em 2032, acho que nem ia ter graça, acho que nem ia atrair tanta gente assim nessa live, porque já seria uma coisa normal, espero, né? Mas a gente já está contando a história só mesmo. Mas são os precursores, é gente que vai faz história, né? Que abre caminhos, né? Acho que é muito, muito importante isso, né? E essa coragem que não é para qualquer um, né? Assim, mas é porque é verdadeiro, né? Quando é verdade, quando há verdade, né? Voltou Duína. Fica fácil, velho.
Mas então, Duína, você ia falar sobre os descontos. Quem quiser comprar o livro, gente, nós temos que falar do livro, né? Daqui. Então, vamos lá. O cupom é Live LIVE 20, tá? Que aí dá o desconto. Tá. Ótimo. Legal. Certo? Então, gente, olha, esse livro da Duína, gente, é um registro histórico importante. Assim como nós temos aqui a prática do direito de família, vivo, né? Destrissal, Priscila, Regiane e Marcel, que é a prática, é a vivência do direito de família, que é muito mais difícil. O que nós fazemos é fácil, né, Duína? Que é teorizar, falar disso. Mas essas teorias, elas são importantes, são necessárias para dar essa proteção, para dar legitimidade, porque o direito, ele é um instrumento ideológico de inclusão e exclusão de pessoas no laço social. Então, nós precisamos de Duínas, né? Precisamos de outras pessoas, precisamos de escrever sobre isso, né? Que é o que a Duína fez, né, Duína? Então, Ô, Rodrigo, eu sim. só queria fazer um comentário, que você tocou no ponto, e eu acabei esquecendo de responder também. Quando você me perguntou se eu sofri algum tipo de preconceito, né, quando eu escolhi o tema. Então, diferentemente do Trisal que está aqui, quando eu falava que, olha, eu vou pesquisar sobre o poliamor, eu não sei se era a bolha, né, onde eu estava, mas assim, eu recebi muitos incentivos e houve muita curiosidade sobre o tema, mas talvez porque as pessoas não estão vendo aquilo na teoria, né? Quando a coisa vai para a prática, isso muda um pouco. E o recorte que eu faço no livro também é um recorte que trata de multiconjugalidade, como o Rodrigo pontuou aí, a multiconjugalidade consensual, porque o grande diferencial, e acho que o pessoal que está assistindo também precisa entender, do poliamor que é tratado, né, no livro, e dessa família poliafetiva, poliamorosa que está aqui conosco hoje, é que existe um elemento que não existe nas uniões estáveis paralelas e que não existe num concubinato, ou que não existe, em geral, nas relações de infidelidade, que é o consenso, é o consentimento. Essa família é uma família e vive como família porque eles consentiram viver assim. Por isso que eu chamo, pode até ser redundante, de uma multiconjugalidade consensual. Eles três vivem um relacionamento de conjugalidade, não é uma relação esporádica. Por isso que isso produz efeito para o direito. É diferente, por exemplo, de relações não monogâmicas como um swing, que você não tem um comprometimento emocional, né? Você é um casal, geralmente, que vai ter outro tipo de envolvimento não monogâmico, mas que não é um envolvimento que tem esse cariz de comprometimento, né? de familiar, digamos assim. Sim, muito mais de um cariz sexual, que, ok, tudo bem, mas isso não produz efeito para o direito. O que produz efeito para o direito é justamente esta relação de vocês. E é justamente por isso que a gente precisa discutir isso no âmbito do direito, né, Rodrigo? Sim, e aí quando a gente fala disso, livros como esse, gente, eu não me cansarei, até porque de mostrar aqui, mas é porque tem gente que está chegando agora, né? Então esse livro da Duína que está com desconto, tá? O livro Poliamor, da Editora Juruá. Eu também sou autor da Editora Juruá e tenho gostado muito da editora. Mas nós escrevemos tudo isso para dar um efeito prático. E aí vamos falar de algumas coisas práticas. Por exemplo, vocês têm um filho, né? A Priscila, vocês tinham um filho antes de constituir o trisal e agora tem um filho em comum, tem filhos, né? Como é que os filhos... porque, na verdade, os filhos eles não têm preconceito. O preconceito é muito mais social. Eles chamam... quer dizer, o bebezinho ainda não fala, né? Ele ainda não tem a palavra, mas ele vai crescer nisso de uma forma natural, eu espero, né? Quando é verdadeiro e tal. Mas imagine que os filhos de vocês, os outros filhos, sofram bullying, preconceito na escola, que é um pouco de inveja, porque o desejo aí, né? Todo desejo existe uma lei, existe um contraposto a ele, né? A toda lei existe um desejo contraposto a ela. Como é que os filhos de vocês? Porque aí tem. Por que toda a teoria? Por que teorizar tanto? É porque nós precisamos facilitar o registro, né, de nascimento. Por que não pode? Né? Nós temos lá na Resolução 63, que depois se transformou na Resolução 83 do Conselho Nacional de Justiça, que permite o registro de crianças, a multiparentalidade.
Olha só, então nós falamos de multiparentalidade. Quando a gente fala da família parental, é mais simples, porque não tem esse conteúdo moral, né? E agora, quando fala de sexualidade, todo mundo, né, dá uma... Então, mas quando a gente fala de multiparentalidade, ou seja, eu posso registrar, já tem muitas pessoas, já é uma realidade no Brasil, muitas pessoas com o nome de um pai, duas mães, dois pais, duas mães. Né? Como é que vocês fizeram? Vocês encontraram dificuldade? Porque se encontraram, vamos dar um jeito, né? Essas lives, é isso. Como é que está o registro disso? Vamos voltar à pergunta, ver se eu e Duína conseguimos ajudar vocês. Como é que está esse registro aí? Independente dessa live, depois nós podemos continuar. Faço questão de ajudá-los nisso aí. Como é que foi? Então, as crianças mais velhas que a gente já tem, uma manifestou interesse de também ter o nome da tia Rê, que ela chama Rê de tia Rê, né? É porque como não foi criado desde pequenininha junto, e quando a gente se conheceu, a gente não tinha nenhum relacionamento, então ficou tia Rê e ficou até hoje, mas ela quer ter o sobrenome da tia, quer que a tia coloque lá a filiação na certidão dela. Mas traz presente do Dia das Mães, da escola, né? Mas como ela já tem 10 tem anos... quanto tempo que vocês estão juntos, o Trisal? Tem quanto tempo? Só para quem... Vai fazer 4 anos 4 agora. anos. Tá, ok. E a Belinha, agora ela tem 10 anos. E a gente foi estudar e descobrimos que com 12 anos tem mais facilidade da multiparentalidade ser aplicada no nosso caso. São 2 anos para No quesito do Pierre, que acabou de nascer, está com 2 meses de vida, esse daí a gente já foi procurar saber também, parece que não é que é impossível, mas vai ter um pouquinho mais de dificuldade para poder ter o registro no nome dos 3. Então, a princípio, foi registrado o nome dos pais biológicos, que é o Mai e a Rê. E, segundo a orientação dos nossos advogados, e até, inclusive, da professora que fez a live com a gente, a doutora Samantha, ela falou para aguardar um determinado período e fazer uma junta de provas que mostrem que, independente de eu não ser a mãe biológica, eu participo da vida dele como mãe. Né? Tenho responsabilidade. Tem outra coisa que é bem interessante de se falar, no modo geral, eu acho que é até comum, porque ninguém é obrigado a saber, ou ninguém procura saber essas informações. Deveriam saber, né? Mas quando saiu essa informação na mídia, em vários veículos de comunicação, saíram em vários veículos de juristas. Porque é um tema importante para a área jurídica, né? E eu leiga da maneira que eu sou administradora, não sou jurista, né? Mas eu pude ver o quanto as pessoas são deficientes desse tipo de informação na área. O quanto que tem preconceito de que isso não existe, que quer criar uma lei, porque vincula-se muito ao fato da gente ser um trisal. E nós só estamos querendo o amparo do menor. Tá, então, eu acho que... Vamos ver se a Duína concorda com o que eu vou falar. Porque uma coisa é vocês entrarem na justiça para dizer que tem uma paternidade, uma maternidade socioafetiva. Isso aí, independente de ser trisal ou não, pela via da família parental, vocês conseguirão. Mas o passo adiante que nós precisamos dar falar, olha, não é porque a paternidade socioafetiva ela precisa de um tempo para se consolidar. Falar assim, olha, não é porque ela está consolidando a paternidade socioafetiva, é porque ela é filha dos 3. Né? Esse é o passo adiante, sabe? Esse é o pulo do gato, essa será a novidade, que até onde eu sei, não tem nenhuma. Né? Então, essa é a novidade. E talvez, se vocês fizerem isso, eu não sei como é que... Eu preciso pesquisar mais e conversar com outros casais, vou conversar, inclusive, com o Leandro sobre isso, se já tem esses registros com esse fundamento jurídico. É porque é filho, né? Igual tem o casal que registra, então o trisal vai registrar. Né? Essa é a diferença, sabe? Esse é o a mais, é o pulo. Você concorda com isso, Duína? O que você acha disso? Eu concordo. É assim, o que é que eu acho? Que se eles não tivessem publicizado a situação do trisal, né? Eles teriam a via aí da multiparentalidade, né? Comprovando a maternidade socioafetiva e tal, da multiparentalidade para conseguir o registro. Aí vejam como o nosso sistema ele é controverso. Aí, a partir do momento que eles publicizam ou mesmo declaram isso numa eventual ação ou registro, aí isso aí já vai para o outro lado, porque eu imagino que
Ah, mas se a gente registrar como sendo filho do trisal, então a gente está abrindo as portas para o poliamor, para o reconhecimento. E não tem nada a ver. Isso que vai acontecer. Que é o que eu imagino que vai ser o caminho. Porque o caminho, Rodrigo, não será pelo reconhecimento inicial do poliamor, não. A meu ver, eles estão traçando, né? Eles estão dando os passos para que a gente chegue nisso. Agora, eu concordo que vocês talvez sejam aí a vanguarda, né, Rodrigo, de mexer, de acionar para que o Poder Judiciário pense nisso, para que venha talvez aí uma decisão que precisa refletir não apenas em relação à multiparentalidade, mas como o Rodrigo tratou aí, não é apenas porque é uma questão multiparental, vocês realmente são, né, e vivem um relacionamento de multiconjugalidade, vocês são pais e mães dessa criança. Então, eu acho que é um desafio bem assim interessante e bem vanguarda para que a gente possa realmente levar isso adiante. E a gente viveu uma situação aqui com a nossa menina mais velha, ela trocou de colégio, né? E a Priscila tinha feito uma cirurgia no joelho, eu trabalho fora e precisava que assinasse um documento no colégio. A Rê foi até lá, né? Mas ela não tem nenhum documento que vincule, né? Então, esse documento faltou. Então, eu precisei me deslocar até aqui de novo para fazer uma assinatura no papel lá, porque eu sou... né? É mãe, mas não é mãe, né? Ela é mãe, tão mãe quanto a Priscila, né? Como a Priscila também é mãe do Pierre, né? E só que por conta de um documento não conseguimos fazer a matrícula, eu precisei me deslocar para cá. Então, a nossa ideia é justamente garantir essas questões para o Pierre, para a Isabela, para todos, né? Os mesmos direitos, porque outro dia até com uma outra advogada eu comentei que os deveres estamos cumprindo todos, né? Todos os nossos deveres a gente está em dia, isso a gente pode falar de boca cheia. Mas e os nossos direitos, né? E os direitos das nossas crianças? Então, tem um desbalanceio aí, né? Mas a luta. A luta pelo direito é isso, né? Nós estamos num percurso histórico. Quando veio a Constituição de 1988, falou que tinha uniões estáveis, as pessoas achavam que união estável, hétero, era uma subfamília, depois melhorou, depois veio a união homoafetiva. Então, assim, é uma luta histórica e nós estamos em meio a esse processo histórico e aí tem muito sofrimento, tem muita injustiça, né? É incrível como que o direito é atravessado por esse viés moral e essa moral, e em nome dos bons costumes, da moral e dos bons costumes, se faz muita injustiça, né? E por que é que as pessoas se incomodam tanto com isso, né? Por que as pessoas ficam tão incomodadas com isso? Né? Isso é o que cada um tem que se colocar a pensar, né? Vamos lá, Duína, você ia falar? Eu não sei se o Trisal tem conhecimento, e o pessoal que está aqui na live também, que agora, recentemente, acho que 2020, 2021, o poliamor passou a ser reconhecido em alguns estados americanos, certo? Algumas cidades. Então, Somerville foi a primeira. Lá eles têm um tipo de domestic partnerships, quer dizer, parcerias domésticas, e que essa é tipo uma união civil. Porque é um pouco diferente do que a gente tem aqui, mas é uma união civil, ou seja, a gente poderia pensar, se comparar aqui conosco, com uma união estável, certo? Então, recentemente, quer dizer, 2020, 2021, houve esse reconhecimento, já são 3 cidades em que reconheceram essa possibilidade das parcerias domésticas, né, como eles chamam, entre mais de uma pessoa, não apenas entre 2. Então, o poliamor passa a ser reconhecido juridicamente nessas cidades americanas, o que já foi, tanto que consta isso no livro, que aqui no Brasil nós tivemos um retrocesso, que foi quando o CNJ proibiu que vocês registrassem, né, através de escritura, mas tivemos esse avanço nos Estados Unidos em relação ao reconhecimento, que é inédito. Isso é inédito. E isso vai surtir efeitos aqui para a gente também.
E só para... Tem gente pedindo aqui, não sei se vocês viram, o Marcelo Pascal pediu para contextualizar para quem chegou depois. Nós estamos falando aqui com a Duína Porto, que está lançando esse livro, então nós estamos falando da teoria, e a Duína teve essa belíssima ideia de trazer a prática do livro dela, que estamos aqui com o Trissal, Priscila, Regiane e Marçal, falando dessa realidade, né? Afinal de contas, todas essas coisas que a gente fala, escreve, não tem nenhum sentido se elas não tiverem um resultado prático, e é para a proteção dessas famílias que são fora do padrão tradicional, né? E por que elas não podem receber a proteção do Estado? Então, essa é a discussão, Marcelo, que estamos tendo aqui. Claro que 1 hora de live é muito pouco, daqui a pouco o Instagram vai cortar a live, nós temos só mais 5 minutos, então nós temos que ir quase que nos despedindo, mas acho que nós vamos ter que repetir isso, né? Porque tem muitas perguntas, Provavelmente não vai cair, não, professor. Quando tem uma boa audiência, eles mantêm por mais 1 hora. Ah, é? Tá. Então a gente vai até mandar cair, porque chega numa hora que eles falam, faltam tantos minutos, então a gente vai conversando aqui, né? Vamos conversar. Mas como a Duína bem lembrou, no dia 28, em 2018, o CNJ fez uma recomendação aos cartórios, aos tabeliães que faziam escrituras de união poliafetiva e recomendou que não fizessem. Essa recomendação é quase uma proibição. Por que recomendou? Por que proibir? Porque tem um desejo contraposto a ela, porque essas escrituras estavam aumentando muito. Isso apavorou os guardiães da moralidade. E aí veio o CNJ e falou, perdeu. Só que os tabeliães, os cartórios não fazem, então perdeu o mercado do tabelionato, mas o mercado da advocacia ganhou, porque nós podemos fazer contratos de contratos particulares, né, Duína? E espero que apareçam muitas pessoas querendo fazer isso, porque o contrato, ele dá algumas particular, né? Ele dá, seja lá particular, seja lá como for, ele vai estabelecer algumas garantias, né? Porque, como se diz, o combinado não sai caro, né? Então, não sei se vocês fizeram, mas é possível fazer, eu já fiz contrato de união poliafetiva. Então, por isso que eu falo, olha, perdeu o mercado do tabelionato, mas ganhou o mercado da advocacia, porque esses contratos serão particulares. Não é porque o Estado proíbe, não é porque o CNJ falou que não pode, que essas uniões vão deixar de existir. O amor é revolucionário, o amor é muito maior do que essas regrinhas jurídicas, né, do que essas estruturas, que essas caixinhas, né, que as regras jurídicas querem nos colocar, e querem nos colocar por medo dessa, né, por medo de quê? Né? Medo do desejo. Né? Concorda com isso, Duína? Concordo. Eu gosto muito das colocações suas, Rodrigo, porque você já vai aí dialogando com a psicanálise, né? E a gente precisa questionar. Estamos tratando aqui de direitos. E se estamos tratando de direitos, por que não reconhecer esses direitos? Então, aí é quando a gente vê que toda essa questão moral, né, que tem a ver com a psicanálise, também tem a ver com a questão do desejo, isso tudo está muito envolvido. Então, sobretudo, quando a gente analisa as decisões dos tribunais superiores, né, que vetaram as uniões paralelas, que não é a mesma situação, mas acaba trazendo esse questionamento acerca da monogamia, e quando a gente analisa a decisão do CNJ, a gente percebe que as questões morais, elas estão se sobressaindo às questões jurídicas, às questões de direito. Então, isso é algo que a gente precisa pensar. E quando você traz a psicanálise, né, para a sua reflexão jurídica, Rodrigo, isso abre muitas portas e muitos horizontes. Quando a gente traz uma discussão que traz esse viés sociológico aqui, e quando a gente traz uma família que existe na prática para mostrar que, olha, a teoria está aqui. E essa teoria ela não é apenas uma tese para ficar escondida ou esquecida ali nas estantes da universidade. Ela serve, eu espero que sirva, para que muita gente consiga enxergar essas realidades. Muita gente, inclusive, da nossa área, que não consegue, né? É incrível como os tribunais têm dado, o STF, inclusive, os julgamentos que tem sobre uniões simultâneas, porque a união simultânea é que tem 2 núcleos daquela família distinta. A união poliafetiva é o mesmo núcleo, né? Mas esses casos ainda nem chegaram aos tribunais. Mas as uniões simultâneas, que são milhares de famílias no Brasil, que existem, mas não se pode dizer que elas existem, porque isso afronta a moral, os bons costumes.
E aí os julgamentos do tribunal, do STF, inclusive, não é um julgamento jurídico, não é um julgamento ético, é um julgamento moral, né? Eu não tenho dúvida quanto a isso. E é uma pena, mas na medida em que nós vamos mostrando essa realidade, mostrando o amor verdadeiro, porque é verdade, né? O amor de vocês é verdadeiro. Isso é um exemplo. Então, assim, eu vou repetir muitas vezes, né, os parabéns ao Trissal, que tem a coragem de falar, de vir a público. E algumas pessoas emprestam sua vida privada empresta sua vida privada para vir a público, tornar público isso. Isso é uma contribuição. Isso é um ato político, né? Num momento do país que nós estamos precisando tanto de boas políticas públicas, né? Há uma falta enorme de políticas públicas nesse sentido. Então, quando vocês emprestam a vida privada, né, se dispõem a isso, vocês estão fazendo um ato político que é da maior importância. Isso é revolucionário, né? Porque o que é revolucionário de verdade é o amor, né? As outras coisas não são tão importantes. O que importa é só A isso, gente né? já conversou aqui várias vezes sobre isso, né? Tudo tem que ter um começo. Toda mudança tem que ter um começo. E alguém tem que começar, alguém tem que colocar a cara né, na Sim. mídia, na sociedade, mostrar que existe. Porque não é que nós somos os primeiros. O poliamor já existe há muito tempo, mas poucos têm a coragem de se expor. Né? A Né? Pri conhece trisais que tem filhos há mais de 15 anos, né? Mas estão escondidos. Isso. Sim, Por uma série de motivos morais. Nas pesquisas que eu fiz, porque, na verdade, toda essa pesquisa em relação às pessoas que vivem, né, em famílias poliafetivas ou poliamorosas, eu peguei quase tudo do exterior, porque é onde já existem esses dados cadastrados. Então, países como a Austrália, Canadá, por exemplo, eles já estão em uma discussão acerca de como lidar com os filhos de famílias poliafetivas. Então, é algo que já está num outro patamar, e que também essas pessoas, geralmente, eles já convivem há muito tempo, como vocês mencionaram aí. Então, normalmente, as pessoas que decidem entrar num relacionamento poliamoroso e assumir esse relacionamento como uma multiconjugalidade, elas são pessoas que já têm relacionamentos duradouros, enquanto casal de 2, digamos assim. E depois passa a ser um casal de 3, ou trisal, ou enfim. As possibilidades estão abertas, mas isso é um fato, que são relações duradouras, existe um comprometimento aí de responsabilidades, de afetividades. Gente, Duína, eu vou interromper, porque o Instagram está mandando interromper. Nós temos 1 minuto para nos despedir. Eu não posso deixar de falar novamente do livro da Duína, que é revolucionário, é da maior importância, é um ato político, assim como né, o Trissal também. Agradeço a presença de todos, temos alguns minutos. Então, Duína, pode se despedir, senão... E se cair, já ficamos todos despedidos. Para aproveitar até o último segundo. Vamos lá, Duína. Eu acho que foi muito importante esse nosso encontro aqui. Queria agradecer mais uma vez a todos, a todas. E, assim, estou pronta para os próximos encontros, porque eu acho que fica muita coisa para discutir, né? O livro, gente, embora tenha uma perspectiva jurídica, mas tem... falando sobre a história do poliamor, sobre a história da família, sobre a discussão sobre monogamia e mononormatividade. Então, não é apenas para juristas, era isso que eu queria fechar. Eu acho um trabalho bem bacana, vale a pena. Então tá, Trissal, quem quer falar aí para despedir? Temos 5 segundos, acho que vai dar só um tchauzinho assim, né? Que vai...